Olá, tudo bem com vocês? Estamos aqui mais um dia, gravando mais um vídeo para a honra e glória do Senhor. Que o Senhor seja exaltado, que o Senhor seja glorificado, que o Senhor seja engrandecido, porque a Ele pertence toda a glória, a Ele pertence todo o louvor, toda a exaltação, a Ele que é o Criador dos céus e da terra, a Ele que é soberano, a Ele que formou tudo. Então que Ele seja exaltado, que Ele seja glorificado, que Ele seja bendito, porque o Senhor é bendito. A palavra do Senhor diz que Ele é bendito, bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Então eu quero trazer nesse dia mais um texto da palavra do Senhor, meditar com vocês naquilo que o Senhor tem nos ensinado, naquilo que a palavra dele tem nos direcionado. Então que as nossas mentes, o nosso coração, o nosso entendimento, os nossos olhos, ouvidos, estejam abertos para a palavra do Senhor. Estejam atentos àquilo que ela diz. Que o Senhor nos dê um espírito de sabedoria, um espírito de revelação para nós compreendermos o que está escrito por detrás da letra. Porque a palavra de Deus ela é espírito e vida para nós e nós precisamos compreendê-la em espírito. Então, em nome de Jesus, que você seja abençoado, que a sua casa seja abençoada, que a sua família, tudo que você tem, tudo que você é, seja abençoado. Em nome de Jesus Cristo. Que essa palavra traga vida para você. Que essa palavra ela traga bênção na sua casa. Em nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus. Vamos ao texto? Eu queria chamar a atenção de vocês para Lucas capítulo 11. Eu quero ler o versículo 20, o 21 e o 22. A palavra do Senhor ela diz assim, ó: Mas se eu expulso os demônios pelo dedo de Deus, sem dúvida é chegado a vós o reino de Deus. Quando o forte homem armado guarda o seu palácio, os seus bens estão em paz. Mas sobrevindo outro mais forte do que ele, e vencendo-o, tira-lhe toda a sua armadura em que ele confiava, e divide os seus despojos. Eu também quero ler para você o versículo que está lá na primeira carta de João, do apóstolo João, no capítulo 3, no versículo 8, que diz assim, ó: Quem pratica o pecado é do diabo, porque o diabo peca desde o princípio. Para isto o Filho de Deus se manifestou, para desfazer as obras do diabo. Então, meditando nessa palavra e trazendo o contexto desses versículos, o Senhor Jesus, ele estava sendo julgado pelos fariseus, e eles diziam que ele estava expulsando demônios por Beelzebu. Beelzebu era uma divindade dos filisteus, dos cananeus, e que depois para os judeus passou a ser um demônio, passou a ser uma entidade enviada pelo diabo. Então, naquele momento que Jesus estava expulsando o demônio das pessoas, que Jesus estava fazendo a vontade de Deus aqui na terra, então neste momento eles começaram a questionar: você está expulsando por Beelzebu? E aí Jesus ele vem e no versículo 20 ele começa a conversar com eles e fala assim, ó: mas se eu expulso os demônios pelo Deus... Perdão, eu vou ler o versículo 20 para vocês compreenderem melhor. O versículo 19, aliás, para nós compreendermos o contexto disso. Jesus dizendo: e se eu expulso os demônios por Beelzebu, por quem os expulsam vossos filhos? Pois eles serão vossos juízes. Mas se eu expulso os demônios pelo dedo de Deus, sem dúvida é chegado a vós o reino de Deus. Então, nós trazendo isso para o contexto, Jesus está falando assim: os seus filhos que estão acreditando em mim, estão expulsando os demônios, acreditando que estão fazendo isso pelo poder de Deus. Então eles vão julgar vocês porque vocês não acreditam nisso. Agora, se eu expulso os demônios pelo dedo de Deus, então é chegado a vós o reino de Deus.
Eu quero aqui deixar para vocês bem claro que o dedo de Deus é o poder de Deus, é o Espírito Santo. Então, quando Jesus estava expulsando os demônios, ele estava expulsando pelo poder do Espírito Santo que habitava nele. Lembre-se, Jesus, quando foi batizado, quando ele chegou diante de João Batista para ser batizado, quando João Batista tirou ele das águas, Jesus foi batizado no Jordão. Quando ele subiu das águas, quando terminou o batismo, o Espírito Santo desceu como uma pomba sobre a sua cabeça. Então ele foi cheio do Espírito Santo, cheio do poder de Deus. Ele foi cheio para fazer a vontade de Deus, para fazer tudo aquilo para o qual ele foi enviado e para o qual ele se manifestou nessa terra. Então Jesus estava cheio do poder de Deus. E aquelas pessoas estavam questionando isso. Estavam falando que Jesus estava expulsando por um demônio. E quando nós atribuímos a obra do Senhor, quando nós atribuímos aquilo que o Espírito Santo faz aqui na terra, nós atribuímos a Satanás, ou nós não acreditamos que é o Espírito Santo que está fazendo, a Bíblia diz que não tem perdão para isso. Que não tem perdão para quem peca contra o Espírito. Pecar contra o Espírito é fazer isso, é não acreditar na obra do Espírito Santo. Então, aquelas pessoas, eles estavam dizendo que Jesus estava expulsando por esse demônio. Mas Jesus estava dizendo, não, o que eu faço é pelo poder de Deus que habita em mim. É pelo Espírito Santo que habita em mim. É por ele, pelo poder dele que eu estou expulsando, que eu estou desfazendo aquilo que o diabo fez na vida das pessoas. Então, quando nós trazemos essa palavra aqui, nós trazemos o versículo 8 lá de 1 João capítulo 3, que diz que o diabo ele peca desde o princípio e que Jesus veio para desfazer essas obras que desde o princípio estão atrapalhando a nossa vida, que desde o princípio estão destruindo a nossa vida. Então, quando Jesus se manifesta na terra, ele vem para desfazer aquilo que o diabo fez desde o princípio na nossa vida. Então, quando Jesus fala assim no versículo 21, quando o homem forte, armado, guarda o seu palácio, os seus bens estão em paz. Eu vou ler aqui para vocês em outra versão, eu vou ler aqui para vocês na Almeida Corrigida Fiel, ela diz assim, ó, Lucas capítulo 11, versículo 21. Quando o valente guarda armado a sua casa, em segurança está tudo quanto tem. Então, em duas versões diferentes, mas no mesmo contexto. E aí no versículo 22 diz assim, ó, mas sobrevindo outro mais forte do que ele, vencendo-o, tira-lhe toda a sua armadura, em que ele confia e divide os seus despojos. E na outra versão diz assim, mas sobrevindo outro mais valente do que ele, e vencendo-lhe, tira toda a sua armadura, em que confiava, e reparte os seus despojos. Então, preste atenção nisso aqui, ó. Aqui nós temos três personagens. Nós temos três personagens. Nós temos o poder de Deus, o dedo de Deus, que é o Espírito Santo. Nós temos este homem forte, valente, que é o diabo. E nós temos outro mais forte, outro mais valente, que é o Senhor Jesus. E nós temos um quarto personagem também, que somos nós, que é o ser humano. Então, nós trazendo essa palavra aqui para o nosso entendimento. O diabo, ele roubou tudo. Tudo que nós tínhamos como seres humanos, que fomos postos no Jardim do Éden. O diabo, ele roubou tudo. Quando Adão e Eva desobedeceram ao Senhor lá no Jardim do Éden, eles entregaram tudo que eles tinham nas mãos de Satanás. Eles entregaram a sua vida, eles abriram mão de tudo aquilo que o Senhor tinha feito para eles, de tudo aquilo que o Senhor tinha provido para eles, da graça de Deus, a graça de Deus que tinha sido provida lá no Jardim do Éden, que estava pronto, preparado para que eles tivessem uma vida na presença do Senhor todos os dias. Então eles abriram mão disso e automaticamente, apesar de nós não termos feito nada, apesar de nós não termos comido do fruto,
apesar de não ter sido nós que fizemos isso lá no Jardim do Éden. Então, para nós estarmos mortos, nós não fizemos nada. Não fizemos nada, mas estávamos mortos. Assim como que para nós sermos salvos também não fizemos nada, não precisamos fazer nada. Se alguém falar para você que você precisa fazer algo para ser salvo, a única coisa que nós temos que fazer é crer, acreditar na obra da cruz. Mas nenhuma outra obra que nós façamos nos traz a salvação. Então nós não fizemos nada para pecar, para morrer no pecado, e também não fizemos nada para ser salvos. Mas isso atingiu a nossa vida. Atingiu porque nós somos descendentes da humanidade caída. Então, tudo que o diabo desfez, tudo que o diabo fez sobre a vida de Adão e Eva, recaiu sobre nós. E tudo que o Senhor Jesus desfez disso, para aqueles que acreditam no que ele fez, que foi desfazer essas obras, para aqueles que creem na obra da cruz, então também recai sobre nós. Então, nós temos que aqui ver. Eu queria que você, neste momento, você refletisse comigo, você parasse para refletir comigo por um minuto. E eu peço a você que tenha paciência sempre de quando você estiver assistindo um vídeo, quando você estiver assistindo um ensinamento, que você tenha paciência para que você possa aprender. Porque se você não tiver paciência, você nunca vai aprender. Nós somos, eu quero até aqui abrir um parênteses sobre isso. Quando nós temos uma enfermidade, vou dar só um exemplo aqui, quando alguma enfermidade ataca a nossa vida, a primeira coisa que nós fazemos é procurar um médico. Nós vamos lá, consultamos com ele, ele vê, descobre o diagnóstico, vê o que está acontecendo, e aí ele vai receitar um monte de coisa, ele vai receitar alguns procedimentos, alguns medicamentos, e nós, como pacientes daquele médico, nós vamos fazer tudo o que ele mandou, de acordo com o que ele mandou, seguir as regras, seguir os horários, seguir tudo. Nós somos pacientes daquele médico. Mas nós nunca queremos, isso é do ser humano, porque existe uma batalha espiritual. Nós nunca queremos ser pacientes de Deus. Quando a palavra do Senhor diz, faça isso, faça aquilo. Quando a palavra do Senhor diz, olha, você tem que abandonar isso, você tem que praticar isso. Nós não somos pacientes de Deus porque nós não queremos muitas vezes ouvir a sua palavra, nós não queremos obedecer a sua palavra, nós não queremos praticar a sua palavra. Então ele é o médico dos médicos. Ele sabe o diagnóstico. Ele sabe o que o diabo roubou da nossa vida. E ele quer desfazer isso. Então ele dá o diagnóstico, ele dá a solução, ele dá o remédio é Jesus Cristo. E aí nós temos que ter a paciência de todos os dias nos alimentar deste remédio. De todos os dias ter intimidade com este remédio. Sermos pacientes de Deus. Então por que esse remédio ele é necessário para nós? Porque este remédio chamado Jesus Cristo, olha que tremendo isso, este remédio ele vai desfazer na nossa vida as obras do diabo. Ele vai desfazer tudo aquilo que o diabo roubou de nós, tudo aquilo que o diabo tirou de nós. O diabo tirou a nossa paz, o diabo tirou a nossa alegria, o amor, o diabo tirou tudo aquilo que Deus tinha colocado no ser humano lá no Jardim do Éden. E ele tem tirado ainda, porque as pessoas, quando nós damos abertura, quando nós não tomamos do remédio que é Jesus Cristo, quando nós não somos pacientes de Deus, o diabo ele vem tomando, ele vem roubando, ele vem destruindo. E para que isso não aconteça na nossa vida, nós temos que todos os dias ser pacientes de Deus. Praticarmos a palavra, lermos a palavra, sermos fiéis ao Senhor. E isso, dia após dia, vai desfazendo as coisas que o diabo tinha feito na nossa vida. E o Senhor, a partir do momento que ele vai desfazendo daquilo que o diabo fez sobre a nossa vida, ele vai despojando esse inimigo terrível, mas que não é maior que o nosso Senhor Jesus Cristo, porque a Bíblia diz que maior é o que está em nós do que aquele que está no mundo. Então eu quero dizer para você que conforme nós vamos sendo pacientes do Senhor,
e nos alimentando dele, as coisas que o diabo colocou na nossa vida vão saindo, vão caindo por terra, porque o Senhor vai destruindo isso. E quando o Senhor vai destruindo isso, ele pega todo o despojo que foi tirado da nossa vida e ele vai distribuindo para os seus filhos. Ele vai nos abençoando, ele vai enchendo o nosso interior com o seu poder, com o Espírito Santo que agora habita em nós. Ele vai abençoando o nosso interior, ele vai transformando o nosso homem interior, transformando numa nova criatura, transformando no novo homem, e o velho homem já não mais faz parte da nossa vida, porque o velho homem ficou para trás. Agora nós somos novas criaturas, nós somos novos seres em Cristo. Então nós precisamos compreender isso, que em Cristo as obras do diabo são desfeitas. Somente em Cristo as obras do diabo caem por terra. Somente em Cristo tudo aquilo que foi roubado da nossa vida, tudo aquilo que foi destruído da nossa vida, tudo aquilo que o destruidor tentou fazer sobre nós, elas são desfeitas em Cristo. E somente em Cristo, somente no Senhor. Somente no Senhor. O versículo 3 de 1 João, o versículo 8 do capítulo 3 de 1 João é poderoso. O Filho de Deus se manifestou na terra para desfazer as obras do diabo, que pecou desde o princípio. Então agora o princípio que tem que estar na nossa vida é a palavra de Deus. O princípio que nós temos que viver é a palavra de Deus. O princípio da nossa vida é a palavra de Deus. O princípio da nossa casa, do nosso casamento, nós temos princípios para viver agora. E esses princípios são os princípios do Senhor. São os princípios do Senhor na nossa vida. Então creia nisso. Creia que em Cristo as obras do diabo são desfeitas na sua vida. E que em Cristo as bênçãos que estavam antes do pecado do homem, elas vão novamente se manifestar na nossa vida, e agora de uma maneira ainda mais poderosa, porque agora o Espírito Santo de Deus habita em nós, o poder de Deus habita em nós. Esse poder de Deus é o poder que ressuscitou o Senhor Jesus dos mortos. A Bíblia diz que o poder de Deus foi que ressuscitou o Senhor Jesus dos mortos. E esse poder é o Espírito Santo de Deus que habita em mim, habita em você. Então veja quão poderoso é a nossa vida hoje. A nossa vida, ela é poderosa em Cristo. Quando nós deixamos o Espírito Santo se manifestar em nós, no nosso interior, esse poder ele começa a se manifestar e trazer à existência as coisas. Trazer à existência aquilo que nós não vemos, aquilo que nós não acreditamos, aquilo que nós nem imaginamos. Esse poder ele traz à existência. Ele traz à existência as coisas que nos foram roubadas e que agora estão nele. Somente ele pode restituir. Somente ele pode trazer novamente à vida aquilo que foi roubado de nós. Somente o Espírito Santo de Deus, que é o poder de Deus. Foi calculado mais ou menos por alguns cientistas que este poder, por alguns cientistas cristãos provavelmente, né? Que este poder de Deus equivale mais ou menos a 9 bilhões de bombas atômicas. Imagina o poder. Não dá para nós compararmos, lógico. Não dá para nós fazermos essa conta. É uma estimativa. Que o poder de Deus é infinito. O poder de Deus é incalculável. O poder de Deus é incompreensível. Mas só para a gente trazer para o nosso mundo natural, para nós tentarmos compreender um pouco. Então é mais ou menos isso, este poder. Então eu quero dizer para você, nesse dia, creia que o Senhor Jesus Cristo na sua vida vai transformar a sua vida, ao ponto de desfazer tudo aquilo que o diabo tentou roubar de você e fazer na sua vida. O diabo tentou roubar o seu casamento, o diabo tentou roubar as suas finanças, o diabo tem tentado roubar os seus filhos, o diabo tem tentado destruir a sua casa. Então eu quero dizer para você, creia que quem vai desfazer tudo isso é o Senhor Jesus Cristo. E somente a presença dele na sua vida, somente a presença dele na sua casa,
vai fazer com que essas obras das trevas caiam por terra. Porque quando o Senhor Jesus entra na nossa vida, quando o Senhor Jesus entra na nossa casa, Ele é a luz que dissipa as trevas. As trevas só são dissipadas pela luz. E as trevas não querem vir para a luz, porque elas sabem que a hora que elas virem para a luz, as obras delas são desfeitas. Então todas as obras de Satanás são desfeitas na luz. No Evangelho de João, capítulo 3, versículo 20, diz que as obras das trevas são desfeitas na luz e elas não querem vir para a luz. Mas quando nós determinamos, em nome de Jesus Cristo, que elas venham para a luz, elas têm que vir. E elas serão desfeitas. Elas serão desfeitas pelo próprio Senhor Jesus, que é a nossa luz. Ele é a nossa luz, Ele é a nossa salvação. No Salmo 27:1 diz, o Senhor é a nossa luz, Ele é a nossa salvação. Então, quando nós estamos nessa luz, as obras do diabo são desfeitas, e isso é maravilhoso. Creia nisso, creia nisso. Creia que o seu casamento pode ser restaurado. Creia que os seus filhos podem ser restaurados. Creia que tudo aquilo que você perdeu, tudo aquilo que foi roubado pode ser restituído, pode ser restaurado em Cristo. Desde que você creia nisso. Desde que você creia na obra da cruz. Amém? Que você seja abençoado. E se fez sentido para você esse aprendizado, esse vídeo, compartilhe. Compartilhe com alguém que precisa compreender isso, compartilhe com algum familiar seu. Em nome de Jesus, em nome de Jesus Cristo. Eu estou aqui para abençoar a sua vida. Estou aqui para trazer um pouquinho, cada dia um pouquinho da palavra do Senhor, um pouquinho do que o Senhor tem colocado no meu coração para trazer para te abençoar. Amém? Deus te abençoe. Até o próximo vídeo, até a próxima. Em nome de Jesus.